Estamos de volta aqui com Armando Barreto e vamos começar aqui nosso bate-bola novamente. Eu falei que faria a pergunta logo após os comerciais, então vamos lá. Essa é pra gente aquecer um pouco mais nossa conversa. Eu quero que você aponte tanto da esquerda quanto da direita o projeto que você mais gostou, Barreto. E não tô falando agora da história contemporânea, não. Pode navegar nessa esfera aí desde a da criação da nossa democracia aí. Olha, Fernando, eu acho que o mais importante, tanto da esquerda quanto da direita, e é até meio complexo falar disso, porque se você enxergar com um prisma, seria uma coisa da direita. Mas eu vou te dizer, foi o projeto da redemocratização do país, sobre lá a égide lá do Tancredo, sobre Ulisses Guimarães, sobre um grande democrata cristão que também foi o nosso governador de São Paulo. Enfim, eu acho que esse foi um grande projeto que tanto veio de um lado como do outro, porque eles se uniram nesse momento, né? Então a esquerda tem propostas muito interessantes aí na área do trabalhismo, né? Os avanços, o próprio... Há pouco nós tivemos aí Franco Montoro, tá fugindo aqui, Sim. o Franco... Foram os três, né, que foram os artistas, né? Ulisses, Tancredo e Franco Montoro, a redemocratização, né? Eu falei que é difícil porque isso é que é o complexo da coisa, né? Se você for observar, os militares no poder em 1964, lá o golpe militar, né? O golpe militar por um medo ali que foi instilado na população, da instauração de um comunismo, né? Sobre... enfim, né? Aí, a direita... a esquerda, como é que foi que se deu isso? Não se poderia atribuir 64 à direita, né? Os militares. Mas eu vou dizer bem a verdade para você, viu? Dentro de um espectro democrático, tanto direita como esquerda, não é militar, não é uma ditadura militar. Exato. No poder, né? Ali foi uma coisa sui generis. Então, quando veio 20 anos depois a redemocratização, eu acho que tanto esse lado da esquerda como a direita, eles se uniram nesse processo, né? Exatamente. A possibilidade de eleições direta, enfim, né? E um civil no poder, né? Eu tô falando dessa maneira porque foram muitos projetos, tanto de um lado como de outro, dos seus representantes no governo, que é difícil a gente, como disse a esquerda, mas você vê, né? Na Constituição, eu estava falando até agora, nós temos aí uma proposta de 44 horas semanais, né? Exato. 36 horas semanais, 40 horas semanais. É que tava... E lá atrás, durante a Constituinte de 87, nós tínhamos 48 horas de trabalho. Caiu para 44, a esquerda queria 40, a direita queria manter os 48 horas, e aí entrou, que você falou, o Emael, que foi aí a terceira vertente, e falou, não, vamos ficar nos 44. E foi o que está valendo hoje. E aí, por uma questão da automação, da indústria e tal, tem essa proposta aí, a questão do desemprego. E é bom a gente também salientar que a população cresce, né? Quanto mais a população cresce, mais você vai ter problemas sociais, problemas de emprego, de empregabilidade. E detalhe, hoje nós estamos trabalhando aí no momento da inteligência artificial, então o avanço tecnológico ele é muito complexo, porque ou você segue ou então você vai ter uma massa de mão de obra aí que vai para onde, né? Então, só concluindo, então o que ocorre é essa proposta hoje que nós vemos das 36 horas. Né? E eu estou citando o trabalho porque eu acho que o trabalho engloba todo mundo e tem proposta da esquerda e da direita, e esses são os avanços. Mas é interessante, né, nós observamos, que você veja, uma proposta, isso em 1987, outra proposta, né, esquerda e direita. E o caminho do equilíbrio, o caminho ali acima, foi o que prevaleceu e que trouxe um alento, que são as 44 horas, né, semanais. Legal. E tem muitas outras coisas, muitos avanços de uma área e de outra, né? Mas se você me permite, eu queria fazer uma pergunta aí, você. Claro, pode fazer. Eu sou jornalista, não poderia deixar de fazer uma pergunta. Aqui tem que ser um né? bate-bola, debatendo, vamos lá. Você, como você vê esse espectro da terceira vertente? O que é isso para Fernando Mauler? Para mim, hoje é um projeto de vida.
Quem não sabe, eu sou cientista político, né, formado em administração, fiz uma pós-graduação em ciência política e vivi um tempo dentro da democracia cristã ali com o nosso querido Imael. Foi onde eu conheci o Barreto, me foi dada oportunidades de sentir a política de perto, né, de lá eu tive novos rumos, passei por outros lugares aí e hoje a gente vem trabalhando sobre especulação, sobre projetos tangíveis, sobre projetos não tão tangíveis e a gente tem compactuado das mesmas ideias para estar presente em ambas as lateralidades, tanto esquerda quanto direita, sem atacá-los. Na verdade, trazendo o melhor dos dois mundos para dentro de uma bela receita. E aí, o Barreto fazendo essa pergunta, eu gostaria de dizer que a terceira vertente para mim, não só um projeto de vida, como é também algo que eu enxergo como a probabilidade de um futuro eminente. E eu trabalhava muito esse lance da terceira vertente, você vai lembrar disso, para 2030. Porém, hoje, diante dessa atual situação, e eu posso citar alguns nomes aqui, tanto de direita quanto de esquerda, que tem a probabilidade de sair, de repente, à presidência, como o próprio Tarcísio mesmo, vamos falar da esquerda como se fosse um Boulos da vida, vamos falar sobre o Zema lá de direita também, aqui como a Marta Suplicy. Tem muitas pessoas, tanto de direita quanto de esquerda, que, com grande peso, mas que se você colocar diante da polarização dos dois principais nomes, são tão ofuscadas, são tão despreparadas para estarem assumindo ali a cadeira do executivo, que fica lá embaixo aquela coisa que todo mundo que se fala esses anos fala assim, não. Então quando se fala de uma terceira vertente, da criação de uma terceira via, eu enxergo que seria algo estrondosamente grande, justamente por não ser um nome conhecido, por ser uma pessoa ali que de repente surgisse como uma fênix de um ponto A ao Z numa perspectiva de tempo muito pequena, assim como aconteceu com o Milei, por exemplo, que 6 meses, 8 meses antes da eleição, ele era ali um cara que, quem é esse? Quando viu, deu um up, talvez. Hoje a gente tem as redes sociais que por uma fala ali que você dá, de repente você acendeu um isqueiro perto de um estopim muito grande. Então, a terceira vertente hoje para mim não só é um projeto de vida, como um projeto de incisividade de uma forma até perturbadora diante da sociedade, de tanto que eu enxergo as pessoas sedentas por essa terceira via. Eu vou te dizer, Fernando, eu creio muito nisso, né? Num Estado laico, eu acho que o Estado não tem que ter a participação de religiosidade nenhuma, porque ele interessante tem que ser você falar isso, porque já sentou nessa cadeira aí espírita, macumbeiros, evangélicos, católicos, enfim, de todas as etnias aí que a gente possa falar aqui, seja de Maomé, seja do que for do hinduísmo, a gente não faz exceção de pessoas. Aqui todos nós nos abraçamos e sabemos que participamos de um país extremamente laico. Um Estado laico, um Estado evolucionista. Eu não vou dizer progressista, porque eu já caio no campo aí das esquerdas. Então, não, eu acredito na evolução. Eu acredito na evolução. Para mim, eu tenho uma teoria que é a da comunicação transformacional. Nesse livro, Crenças, Tudo é Possível, né? Eu falo muito na comunicação transformacional, né? Retornando um pouquinho, só para dar uma pincelada de fundo nisso, quando dessas novas ciências, né, que estão aí se firmando, que é muito voltadas à neurociência, né, que é a mente, né? Coach que você falou, né? As mentorias todas, né? Elas têm cientistas lá de trás, como o Noam Chomsky, que propôs aí a gramática transformacional, né? E a partir desses estudos, eu me debrucei muito. Eu vou te contar o porquê. Eu, como jornalista de formação que eu sou, me intrigava muito e me incomodava que muitas vezes eu fazia uma reportagem, fazia uma matéria, e mesmo quando era uma reportagem no factual, que não era uma opinativa, eu via as pessoas interpretando aquilo, não da forma como eu havia passado, mas e a grande verdade é que essa é a realidade. Nós somos únicos, como os dedos das mãos, como nossas digitais. Cada um de nós é único. Então, nós somos o produto do biopsicossocial. Então, o que ocorre é o seguinte: eu sempre vou interpretar de uma maneira um pouco diferente, embora possa ter assim um equilíbrio naquilo, mas eu sempre vou interpretar algo que eu estou vendo, uma notícia que eu estou recebendo, né, de uma maneira pessoal, de acordo com as minhas crenças. Então, eu fui me aprofundar um pouco nisso e vi que, na verdade, Fernando, não existe início, não existe meio e não existe fim. É transformacional sempre. Agora, sempre totalmente transformacional. Nós estamos num processo evolutivo de transformação o tempo todo, o universo todo. Tá? Então, penso que já estávamos aqui no início, estamos agora e estaremos aí
constantemente. Pela eternidade, né? Já pensou, Fernando, a gente vai se encontrar pela eternidade? Que beleza, né? Vamos. Bom, eu acho muito bacana, Barreto, o nosso bate-papo, nossa conversa sempre é agradável, de uma forma um pouco mais sutil. Quem acha que acompanhou os outros programas vai conseguir parametrizar isso e sentir ali na essência da forma como a gente se trata, justamente pelo grau de amizade que a gente tem, justamente pelo grau de convivência profissional que a gente tem, alguns projetos encaminhados, outros já amadurecidos aí, né? E é isso. Vamos continuar plantando essas sementes, né, nos 26 estados, mais Brasília. Vamos continuar plantando essas, como você falou, para que seja para a eternidade. E se não for para a eternidade a gente estiver errado, que seja enquanto a gente viva. Mas tem certeza que não estamos, não, é sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem que acreditar. Eu acredito em tudo, em ambas as oportunidades. Mas, triste dizer isso, estamos chegando ao fim de mais um programa, mais uma edição aqui do nosso querido Debatendo com Fernando Maioler, pela Com Brasil TV. E hoje estivemos aqui com o nosso querido Barreto, Armando Barreto. É mais que um irmão aí, é da família mesmo. Ele sempre me liga de manhã, às vezes 365 dias por ano, e ele fala, bom dia, mas bom dia mesmo, né? Como é que é seu jargão aí, Barreto? Deixa eu te falar, bom dia, mas bom dia mesmo, rapidamente. Quando eu era criança, né, tinha um cara chamado Omar Cardoso, que é muito conhecido aí do pessoal aí da minha faixa etária. Não vou falar a idade aqui não, mas eu também não tenho problema com isso não. Mas assim, Omar Cardoso, e todas as casas ouviam, né? No programa de manhã, minha mãe ouvia, e ele começava o programa dele com bom dia, mas bom dia mesmo, se ficou eu acho uma mensagem muito motivacional, né? Bom dia, mas bom dia mesmo. Eu quero tentar o seguinte pra você, que isso é só o começo. Você sabe que eu vou estrear aí logo mais também um podcast, que é a Hora da Verdade. Você já é um dos nossos convidados, porque vou te dar uma devolutiva lá, você tá entendendo? Então, eu queria agradecer muito a você, agradecer a toda a sua equipe, né? Mandar um abraço especial ao nosso amigo Fernando Mauro Treza, CEO aqui da Com Brasil, né? Characeu, Fernando Mauro Treza, né? E nós estaremos aqui pela eternidade, mas agora estaremos por aqui com toda certeza, tá? Obrigado pelo convite, parabéns pelo conteúdo e vamos em frente, como diz você, né? Em linha, como é que você fala? Vamos em linha. Vamos em linha. Falou, Fernando. É isso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus, realmente vamos em linha e espero que na próxima edição a gente possa estar juntos aqui com todo esse carinho, com toda essa audiência. Agradeço mais uma vez a Com Brasil TV e agradeço a toda a equipe que está aqui atrás. Vocês não têm ideia do número de pessoas que ficam por trás dessas câmeras fazendo esse programa acontecer. E mais uma vez, um grande abraço meu querido Armando Barreto e um grande abraço a todos vocês de casa aí. Fiquem com Deus e vamos em linha.